Graça e paz, amados. Que o Senhor Jesus abençoe cada um nessa manhã. Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a palavra de Deus, que ela é rica e muito valiosa em detalhes. Através de Samuel, que está lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, é um texto maravilhoso, cheio de detalhes, que relata sobre Davi e Batseba, o rei Davi, o rei que não era para estar em casa, era para sair para a guerra, ele acabou ficando em casa. E Deus, ele é um Deus de princípios. Deus, ele honra os princípios. Ele ama pessoas que vivem princípios. E não é à toa que Deus, quando ele separava os reis, primeiramente, ele queria que esses reis que eram separados em Israel, para que cuidasse do povo de Deus, vivia princípios. Então Davi, ele foi um desses reis levantado para viver princípios de Deus, para trazer princípios ao povo. Ele era a voz de Deus. Então, assim, Davi, ele era juiz e ele julgava conforme, Deus ele queria, através de profetas que ajudavam Davi. Então, para que a gente entenda só um pouco sobre reis, os reis, quando eles invadiam um território e tomavam posse daquela terra, tudo que tivesse naquela terra era direito deles. Ah, pastor, mas como assim? Era direito deles. Tanto as ovelhas, os bois, os gados, as colheitas, as pessoas. Os homens poderiam usar para algum tipo de serviço braçal, ou até, se quiser, usar no palácio. E as mulheres, ele podia se deitar com quem ele quisesse. Ele era rei. Ele poderia pedir qualquer uma daquelas mulheres que vivia naquele lugar, que ele tomou posse, e falava: traz ela para mim, que eu vou me deitar com ela. Ponto. Para alguns pais e algumas jovens virgens, talvez era até um privilégio, porque os pais, eles sabiam que ali teria um futuro para suas filhas. As filhas iam aprender outros idiomas, porque no palácio haveria um tratamento super bom para a sua filha. Então, quando os seus pais criavam as suas filhas e as suas filhas eram entregues aos reis, e para que o rei tivesse um relacionamento ou vivesse com elas, claro, era algo para que os pais eles se sentissem confortados e dessem uma vida melhor para sua filha. Mas quando os reis invadiam território, ele tomava posse do que ele queria. Só que Deus, ele veio trazendo uma visão totalmente diferente. É por isso que Deus, ele ungia os reis para cuidar do seu povo, porque ele queria o princípio. E qual que é o princípio? Não ferir a ética e a moral, não fazer aquilo que os outros reis faziam, que era normal, de assumir tudo e tomar tudo. Com Deus não, você assumia só a terra, você tomava a terra, porém, princípios eram honrados. Se havia homens casados com mulheres, eles não poderiam tomar aquilo que não era dele. Só que ele era rei, ele tinha direito. Então, assim, quando Davi ele se deitou com Batseba, talvez isso não foi um pecado e não feria um princípio, porque Davi era rei. O rei poderia, se ele mandasse um dos seus soldados, um dos seus guardas do palácio, ir até a casa de Urias e pegar Batseba e ia se deitar com ela, acabou. Ele poderia até falar para Urias que ia ter uma conversa com Batseba e depois entregava ela de volta. E ela ia se deitar com ele porque ele é um rei. E é um pedido do rei. O pedido do rei não pode se negar. Então, para que a gente entenda um pouco sobre a história. Só que nesse momento que ele chamou ela, ele tramou contra Urias. Ele chamou Joabe, o seu oficial da guarda real, que quando ele não ia para a guerra, um amigo muito querido, eu acredito ele deixava Joabe na direção. E nessa que ele chamou Joabe, ele tramou a morte de Urias. Ele tramou a morte de Urias, que era o marido de Batseba. E para que a gente entenda essa revelação toda através do profeta Natan, quando ele vem até falar com Davi, ele chegou diante de Davi, olha que legal. E Davi, ele era rei e ele julgava. Ele era a voz de Deus para certo tipo de assunto. E Davi e Natan, o profeta Natan, chegou com julgamento, chegou com algo para que ele possa julgar. E Natan ele vem falando sobre ovelhas e gados. E por que ovelhas? Ovelhas, a palavra de Deus nos refere de filhos, de pessoas que Deus ama, ele trata como ovelha. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, do seu rebanho. E o profeta Natan, ele vem falando que havia um homem rico
e um homem pobre. E esse homem rico, ele tinha muitos gados e ovelhas, e não quis sacrificar nenhuma delas, mas ele preferiu pegar a uma de um homem pobre. Então ele não está falando que Davi, ele errou, ele tomou, ele roubou, ele adulterou. Ele está falando que Davi, ele pegou aquilo de uma pessoa que já não tinha nada. Então Davi, ele tinha direito, ele só pegou aquilo de que não tinha nada. Entendeu? Então assim, a palavra de Deus diz que esse homem, ele alimentou essa ovelha. Quando Natan, ele vem trazer a revelação para Davi, ele fala assim: e esse homem pobre, ele o alimentou, ele tirou, ele deu a sua refeição, ele compartilhou aquilo que ele comia, ele compartilhou a água do mesmo copo que ele bebia. E Davi, ele foi entendendo o que o profeta estava dizendo. Ele está falando: esse homem, ele cuidou da sua ovelha com tanto amor, tanto carinho, se dedicou tanto na sua casa com seus filhos. Porém, chegou esse homem rico e a sacrificou. A única ovelha que o homem pobre tinha. Então, quando fala em ovelha, se fala em filho, se fala em amor, em cuidar. E Deus, ele honra muito esses princípios. Urias, ele aprendeu muito sobre princípio, que não é à toa que ele não foi para a guerra e não se deitou com a sua esposa. Davi tentou embriagar ele várias vezes para que ele se deitasse com a sua esposa, para que não acontecesse, né, de as pessoas desconfiar do que ele fez. Ele acabou tramando a morte de Urias. E a palavra de Deus diz que quando o profeta Natan falou com o rei Davi para que ele julgasse esse caso, o próprio Davi, ele deu a sentença. Ele diz assim, que esse rapaz, ele pague 4 vezes mais. E quando fala em 4 vezes mais, a gente vimos na palavra de Deus que essa maldição caiu sobre a sua família. Primeiro foi a morte do filho de Batseba. Por mais que Urias tinha morrido, e do tempo de luto ela voltou e se casou oficialmente com o rei Davi, eles perderam o filho, porque não foi um filho concebido num ato legal. Outra coisa que aconteceu foi o Absalão, um dos filhos de Davi, matar os irmãos. Olha a crueldade com os filhos. Ovelha se diz filhos, e quando Davi falou que ele paga 4 vezes mais, foi com os filhos. O próprio Davi decretou a sentença dos seus filhos. Outra coisa disso foi sobre Amon e Tamar. Ele estrupou a própria irmã. Olha a maldição que caiu sobre a família do rei Davi. Porque o próprio rei Davi, ele determinou, ele era a voz de Deus, e uma palavra do rei não volta atrás. Qualquer tipo de decreto do rei não tem como voltar atrás. E quando Natan falou que seja feita a sua vontade, então assim será feito. Davi, nesse momento, ele já caiu sobre si e entendeu o que ele fez, a crueldade que ele fez. Então assim, é princípios, é valores, não é uma traição, um adultério que cometeu essa maldição sobre a família de Davi. É princípio e valores. E o que eu quero trazer para você hoje, principalmente homens que traem as suas esposas. Deus, ele te deu o que você tem mais de valioso, a sua família. A sua família é um princípio de Deus. E quando você cuida dela com muito amor e muito carinho, Deus os honra. Mas quando você sai aí fora e às vezes pega uma ovelha que não é sua, traduzindo, você trai a sua esposa com uma mulher aí fora. E às vezes essa mulher é até casada. E o relacionamento dela, às vezes ela não tem nenhum filho. E você acaba destruindo esse relacionamento, ela não gerou nenhuma família ainda. E você, achando que é todo galanteador, romântico, pega essa ovelha de uma pessoa que cuidou tanto. E você acaba destruindo aquela família. Você acaba matando aquela família. Fora que você está trazendo uma maldição muito grande para a sua família. Quando você lê em 2 Samuel, você começa a entender e compreender o valor e o princípio de família. Quando Davi
estabeleceu através do profeta Natã e falou para ele que seja feito e que ele pague 4 vezes mais, caiu essa maldição sobre os filhos. Dali em diante o palácio virou de ponta cabeça. Aconteceu todo tipo de coisas ruins com a sua família. Então, homem, vigie em nome de Jesus. Valorize o que vocês têm. Vocês são ricos. Vocês têm de tudo. Vocês têm uma grande esposa. Vocês têm filhos maravilhosos, abençoados. Não procurem aí fora ovelhas que estão perdidas. Não procurem aí fora ovelhas que já têm um compromisso, já têm uma família e você acaba destruindo, porque cairá uma maldição muito grande sobre a sua família.